Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sempre que o assunto aqui no canal é inferno ou tormento eterno, surgem comentários do tipo: mas se na Bíblia está escrita a palavra inferno, por que vocês não acreditam? Ao verificar os textos, nos deparamos com termos como Hades, Sheol e Gehenna. Seriam esses três termos a mesma coisa? Poderiam esses termos ser traduzidos como inferno? Bom, para nos ajudar a desvendar este tema, chamamos o teólogo e estudioso das línguas bíblicas, nosso querido irmão Adolfo Eucler. Então se prepare que lá vem informação boa. É com você, Adolfo. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal Tempo do Fim. Meu nome é Adolfo Eucler e eu fui convidado a falar um pouquinho sobre a palavra Sheol, Hades e Gehenna aqui dentro da Bíblia, ok? Então aguarde, assista até o final esse vídeo. De preferência, pegue um caderno, anote, pegue um caderno, caneta, anote os textos que eu vou colocar aqui. Serão de muita importância para a compreensão, beleza? Um outro detalhe muito importante é: quem sou eu? Eu sou Adolfo Eucler, eu tenho um canal no YouTube chamado Adolfo Eucler. Também tenho outros canais, mas o meu canal principal é esse, Adolfo Eucler. E peço que você se inscreva, compartilhe e por aí vai. Lembrando também que eu dou aula de grego, eu sou professor de grego. Na descrição desse vídeo você encontrará o link para o meu canal e o link para o curso de grego que eu promovo, caso você queira aprender um pouco mais. E também sou professor de exegese num seminário teológico, ok? Então, vamos inicialmente ao vídeo. Peço perdão pela essa introdução tão grande, mas o tema aqui será um pouquinho pesado, então é importante a gente saber. Uma coisa que é interessante a gente ter em mente é a palavra Sheol, a palavra inferno. Quando a gente lê a palavra inferno na Bíblia, em língua portuguesa, a gente tem a ideia de que, se a gente juntar todos os textos, dá a entender que o inferno é um lugar profundo e que ele queima. O inferno, ele é um lugar profundo e que ele queima. A gente tem a entender isso através das traduções em língua portuguesa. E eu quero que você pare para pensar sinceramente e raciocine um pouco. Será que isso é verdade? Ah, mas está na Bíblia, Adolfo. Como é que você está dizendo? Você está querendo chegar a contradizer? Que está querendo dizer que não é assim? Se a Bíblia trouxe, é assim. E na verdade não. Eu tenho que convidar vocês a ir para a língua original. A Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas essencialmente. Eu tenho uma aqui, eu vou apresentar uma aqui para vocês. Essa aqui é a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitária. Ela é tanto hebraico quanto grego. E ela foi escrita, a Bíblia originalmente ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. As partes em hebraico corresponde à maior parte do Antigo Testamento. Em aramaico você tem 2 versos em Gênesis, você vai ter metade do livro de Daniel e uma parte do livro de Esdras, se eu não me engano, em aramaico, que já é o período pós-Babilônia. E o Novo Testamento, que ele já é escrito no período helenístico, ele é escrito no primeiro século da era cristã. Então o Novo Testamento ele foi escrito, redigido em grego, ok? Então temos essas 3 línguas, e a Bíblia ela foi escrita nesses 3 idiomas. Então a gente tem que, quando a gente vai fazer uma análise, vai buscar uma explicação, isso aí é o princípio básico da exegese, a gente tem que vir no documento na sua língua original. E o que acontece? A palavra que é traduzida por inferno, temos 2 palavras essencialmente que trazem a palavra inferno, que são traduzidas pela palavra inferno, que é Hades e Gehenna, no Novo Testamento. Então o que acontece? Nós, ao longo desse vídeo, vamos ver a conceituação de Hades e vamos ver a conceituação de Gehenna. Tudo isso para simplificar e para mostrar como que se desenvolve ou como esse conceito evoluiu, ok? Então vamos primeiramente ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele traz uma palavra muito interessante, que é Sheol. Sheol ele é traduzido como sepultura, mundo dos mortos, lugar onde os mortos vão. Essencialmente, a ideia básica de Sheol é essencialmente sepultura. É onde os mortos estão, ok? Eu quero que você anote 2 textos que não aparece a palavra Sheol, mas eu quero que você anote. Elas falam muito sobre o estado dos mortos. Salmo 115
verso 17 e verso 18. Anote esses versos. Salmo 115, 17 a 18. Lá fala que os mortos não louvam ao Senhor. Então os mortos não têm consciência. Um outro verso que é muito interessante é Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Lá fala o seguinte, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Lá fala o seguinte, que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de nada e eles não têm parte alguma debaixo do sol. Então o que acontece? Uma pessoa morreu, ela não tem mais nada a ver com o que acontece em cima do sol. Então os mortos, tecnicamente, eles estão num estado de inércia. No Novo Testamento, por exemplo, a morte ela é comparada em uns 12 textos, mais ou menos. Eu não vou precisar porque o assunto não é a morte, mas sim o Sheol. A morte é comparada com um sono. O que é um sono? Você fecha os olhos, dorme e você acorda 6, 7 horas depois. Então isso a morte ela é comparada a um sono dentro do Novo Testamento. Você pode pegar dentro das epístolas paulinas, 1 Coríntios capítulo 15, os que dormem ainda ressuscitarão. Então o sono ele é comparado com a morte. Então temos uma comparação, uma analogia muito interessante. Então fica anotado esses dois textos essencialmente. E voltemos a Sheol. Sheol é um lugar interessante porque lá vai tanto os justos quanto os injustos. O Sheol, a palavra hebraica que é traduzido por sepultura, lugar onde os mortos vão. Algumas traduções trazem até inferno. É interessante que o Sheol ele vai tanto homens bons quanto homens maus. Quer ver? No Sheol vai descer uma pessoa boa, Jacó. Gênesis 37, verso 35. O Jacó falando que ele desceria até o Sheol. E temos homens maus lá no Sheol também. Coré e Datã, Números 16, verso 30. Caso você não saiba, Coré ele foi uma pessoa que se rebelou contra Moisés. E aí a terra abriu a boca, tipo assim, a terra se abriu. Foi Coré, sua família e todos os seus pertences, e a terra fechou. Então ele foi pro Sheol. O texto de Números 16, verso 30, ele traz essa ideia. Os outros textos em que aparece a palavra Sheol, ela está ligada com profundezas, lugar onde os mortos vão. Em Jeremias, a palavra Sheol ela está em contraste, tanto em Jeremias quanto em Isaías, com a sepultura mesmo. Então temos outras palavras hebraicas que significam sepultura, buraco fundo, alguma coisa assim. E ela traz, e Sheol é colocado como uma das palavras sinônimas, ok? Perfeito? Então quero que você tenha isso em mente. Já no período que a Bíblia foi escrita, no século 3 a.C., ali por volta do século 3, que é 200 e pouquinho antes de Cristo, ano 200, você tem um período chamado helenização, que é o grego, ele passa a ser para o mundo todo. O grego, através das conquistas de Alexandre o Grande, se torna a língua universal, se torna a língua mundial. E o que acontece? Nesse período lá em Alexandria, no Egito, que era um grande centro helenista, através de Alexandre o Grande, ele fundou a cidade de Alexandria no Egito. Você tem judeus que pegaram a Bíblia do hebraico e traduziram ela para o grego, para a língua grega. E o interessante é que nós temos a palavra Sheol sendo traduzida quase que exclusivamente por Hades. E aí nós temos a palavra Hades, que é interessante. A Hades, no grego clássico, que é anterior ao ano 330, 350 a.C., a palavra Hades, para os gregos, ela vem da palavra Aides, que é um lugar que não vê, não ver. Aides, se você for num dicionário de grego clássico, você vai ter duas entradas. A Aides, como sepultura, ou Deus dos mortos, ou mundo dos mortos. E você vai ter uma outra definição que Aides é aquilo que não se vê. Isso o dicionário grego-espanhol de grego clássico, Sebastião Amador Sopena, ele define dessa forma. Eu conferi ele antes de vir gravar esse vídeo. Então, Amador Sopena, dicionário de grego clássico, ele traz essa definição. O que acontece? O Hades, ele era interessante, porque as pessoas, os gregos acreditavam que quando eles morriam, eles iam para o Hades, e lá eles eram destinados ou para o Campos Elíseos, ou destinados para o Tártaro. Interessante que o Tártaro, ele é um lugar profundo que está preso os titãs, e lá é um lugar de sofrimento. E ao contrário do que se pensa, o Tártaro é um lugar gelado.
é um lugar de punição e um lugar gelado. É interessante isso. O dicionário de grego-francês, Anatola Bailey, né, o dicionário de Bailey, ele fala que o Tártaro é um lugar gelado. Isso é muito interessante. Então, como é que o inferno pode ser um lugar quente se a parte mais profunda dele é um lugar gelado? Então, é umas coisas bem legais que a gente tem que observar, ok? Então a palavra, o Hades, ele tinha essa conceituação na mentalidade grega. Só que o que acontece? Os hebreus, quando eles traduzem, os judeus, quando eles traduzem a Bíblia do hebraico para o grego, a palavra que mais se aproximava do conceito de Sheol, porque Sheol ela é uma palavra de uso exclusivo hebraico. Você não tem cognatos de Sheol fora do hebraico, né? E nem nas outras línguas semíticas, nem no garítico, nem no aramaico. Você só tem a palavra Hades no hebraico. É uma conceituação estritamente judaica, hebraica, né? Você não tem essa ideia de Sheol fora, não tem palavras cognatas. E o que acontece? A melhor palavra para traduzir Sheol do hebraico para o grego é a palavra Hades. Só que aí nós temos uma diferença crucial. Isso eu não entrei no Novo Testamento. E qual é essa diferença, Adolfo? A diferença é que Sheol é um lugar onde os bons e os maus vão, e lá eles permanecem no lugar de inexistência. Os textos que eu já mencionei deixam bem claro isso. Na conceituação hebraica, os mortos eles não sabem de nada. Só que na conceituação grega não. A pessoa morre, mas ela continua tendo uma alma. Na visão dos gregos era isso. Então quando a pessoa morria, ela ia para o Hades e de lá ela era julgada para o bem ou para o Campos Elíseos ou para o Tártaro. Então temos uma diferença de conceituação. Só que a pergunta é, quando a gente pega uma tradução grega, que é a Septuaginta, deixa eu pegar minha Septuaginta aqui. Qual que é a ideia que o Hades está passando? É uma ideia helenística ou é uma ideia hebraica? Então, quando a gente pega a Septuaginta, o uso da palavra Hades na Septuaginta vai trazer a conceituação da palavra Sheol, e não meramente a conceituação de Hades grega. É uma palavra grega, ela tem um conceito grego dentro do pensamento grego helenístico, só que o Hades, na Septuaginta, ele vai trazer a conceituação de Sheol, porque ele traduz a palavra Sheol. Então, temos que entender Hades, aqui dentro da Bíblia, da Septuaginta e do Novo Testamento grego também, a gente tem que entender ele com a conceituação da mentalidade judaica, mentalidade hebraica, que é o Hades é um lugar onde os homens bons e os homens maus vão, mas lá não tem divisão. Isso é importante, ok? Então temos que diferenciar o uso da palavra Hades dentro da Bíblia e o uso da palavra Hades fora da Bíblia. Ela tem uma conceituação fora da Bíblia, na mentalidade grega, mas dentro da Bíblia, ela, como é a única palavra que mais se aproxima do conceito de Sheol, ela foi usada, então nós temos que entender ela não com o conceito grego, mas com o conceito do Sheol. E não é só a palavra Hades que acontece isso, existem outras palavras ao longo do Antigo Testamento que foram traduzidas para o grego, que elas têm que ser entendidas no conceito hebraico, judaico do Antigo Testamento. Isso é muito importante porque isso nos leva ao Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra Hades ela é usada 10 vezes. E Hades significa sepultura, lugar profundo, né, que é o conceito de Sheol, lugar onde os mortos vão, e por aí vai. Interessante que a palavra Hades ela aparece 10 vezes no Novo Testamento. Então eu vou pedir para você anotar todos esses textos. Os textos são Mateus 11, 23. Então eu peço que você anote aí. Anote, por favor. Mateus 11, 23. Descerás até o inferno, porque... Aí temos Mateus 16, verso 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Lucas 10, 15. Até o céu descerás até o inferno. Lucas 16, verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou. Esse é um texto muito interessante, que aqui você tem a história do rico e o Lázaro. Só que você pega os grandes intérpretes, os intérpretes até imortalistas, eles entendem que aqui é uma parábola. Então, nós temos as palavras usadas de maneira alegórica algumas vezes. E a palavra inferno aqui, o Hades, vai ser usado nesse sentido. Atos 2, verso 27. Não deixarás a minha alma na morte.
né? Aqui fala sobre a ressurreição, Atos 2:27. Ele é uma citação de um texto do Antigo Testamento. Atos 2:31, nem foi deixado na morte, nem o seu corpo. Aqui se refere à sepultura. 1 Coríntios 15, verso 55. Se você utilizar o texto Receptus, ele vai trazer a palavra Hades. Se não for o texto recebido, se for um texto eclético, ele usará outro. Apocalipse 1:18, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui a palavra Hades. Apocalipse 6, verso 8, e o inferno estava o seguindo, né? Aqui é o cavaleiro amarelo, né? O cavaleiro amarelo. Fala a morte e o Hades o seguia, né? E por aí vai. Foi lhes dada. Apocalipse 20, verso 13. A morte e o além, aqui o além é a sepultura, né? O Hades, a morte e o Hades entregaram-se os mortos, né? E Apocalipse 22, verso 14. Então a morte e o inferno, ou o Hades, foram lançados. É interessante esse último versículo aqui de Apocalipse, verso 20. Apocalipse 20, verso 13 e verso 14. Ele é um verso muito interessante. Por quê? Se o Hades ele é um lugar de fogo, de tormento, como consta em Lucas 16, verso 23, se a gente entender literalmente, por que o Hades, que aparece aqui no verso 13 e no verso 14, ele vai ser lançado no lago de fogo? Se ele já é um lugar de fogo, se ele já é um lugar de punição. Não faz sentido. Então, o que acontece? A gente tem que entender que Lucas 16, verso 23, ele vai ter um uso, a palavra Hades aqui, ela tem um uso alegórico. Ela está mais enquadrada numa parábola do que numa história real ou num uso prático da história, na conceituação da palavra em si. Mas uma coisa nós temos que observar muito bem nesses 10 textos em que aparece a palavra Hades. Na grande maioria delas, ela se refere a profundezas da terra. O Hades ele está em contraposição com o céu. O Hades ele está colocado como um lugar longe da ação de Deus. Entendeu? Enquanto que o céu é tido como morada de Deus, a atuação de Deus e por aí vai, o Hades ele é um lugar longe de Deus. Por isso que os mortos estão lá. E interessante que os mortos estão lá por um tempo, temporariamente. Por que temporariamente? Porque futuramente haverá ressurreição. Então os mortos não vão ficar no inferno para sempre. Então o inferno é um local em que os mortos estão temporariamente. Para quê? Para que na volta de Jesus Cristo sejam ressuscitados e eles recebam galardão. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Você tem Daniel capítulo 12 trazendo esse conceito. Você tem 1 Coríntios 15 trazendo esse conceito. É muito interessante, é muito importante isso. Ok? Então, esse é o uso da palavra Hades. Hades, na sua grande maioria, ele está, descerás até o inferno. As portas do inferno, né? O inferno como sendo um local longe da atuação de Deus. Então, as portas do inferno, um lugar onde Deus não age, não prevalecerão contra a igreja, né? A porta da morte não prevalecerá contra a igreja. Até o céu descerás até o inferno. Então você foi exaltado até o céu, mas você será batido até o inferno. Lucas 10, verso 15. Temos aqui também Atos 2, 27, 31 como sepultura e por aí vem como morte. Então, fica evidente que o uso de Hades no Novo Testamento ele continua trazendo a conotação de Sheol do Antigo Testamento. O uso de Hades também no Antigo Testamento. A Septuaginta ela é uma tradução que ela reflete isso, né, o uso de Sheol. Então é muito importante. E nós temos uma outra palavra muito importante para nós, que é a palavra Geena. A palavra Geena ela é uma palavra muito, muito importante e chave para nós. Ela também aparece 11 vezes no Novo Testamento. Mas o que é Geena? Geena ela é uma expressão que ela aparece no Novo Testamento 10 ou 11 vezes. Nós vamos trabalhar todos esses textos. Mas ela significa Vale dos Filhos de Inom. Ge e Inom. Ge é terra. Inom é Inom. Inom foi um cara que ganhou algumas terras. E aí é chamado de terra de Inom, ou Vale dos Filhos de Inom. Aqueles que são descendentes de Inom herdaram esse vale. E o interessante é que vamos ter alguns textos no Antigo Testamento trazendo isso. Então eu peço que você anote. Vale dos Filhos de Inom, Josué 15, verso 8, Josué 18, verso 16, Isaías 31, verso 9, Isaías 66, verso 24, Jeremias 32, verso 35, Crônicas 33, verso 6. O que acontece? Nós temos o Vale de Inom,
E em 2 Reis, nós temos 2 Reis 16, verso 3 e 21, verso 6. 16, verso 3 e 21, verso 6. Lá no Vale de Inom era oferecido crianças. Então crianças eram sacrificadas no Vale de Inom. E Josias, em 2 Reis, capítulo 23, verso 10, ele profanou esse vale. Ele profanou esse vale. E o que acontece? Se a gente vai lá em Jeremias, peço que você anote, Jeremias 7:32 e Jeremias 19, verso 6 e verso 7, diz que lá será o local do juízo divino. Então, aquele vale, no Antigo Testamento, que é o Vale dos Filhos de Inom, que ele passa a simbolizar um local de idolatria, ele é profanado por Josias. No período posteriormente, ele passa a simbolizar o local do juízo final de Deus. E essa conceituação ela vai se encontrar no Novo Testamento. Tá? Isso vai ficar muito evidente. Eu peço que você note todos esses textos. Guiena, Mateus 5, verso 22, que fala: tolo estará sujeito ao inferno de fogo. 5:29, não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Mateus 5, verso 30, e não vá todo o seu corpo para o inferno. Mateus 10:28, perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Mateus 18, verso 9, tendo pois seres lançados no inferno de fogo. Veja que aqui Guiena está ligada com fogo. Temos aqui Mateus 23, verso 15, os tornais filhos do inferno 2 vezes. Também temos aqui Mateus 18, verso 9, tendo dois seres lançados no inferno de fogo. Mateus 23, verso 33, como escapareis da condenação do inferno? Veja, inferno com condenação. Marcos 9, 43, para o inferno, para o fogo inextinguível. Aí temos Marcos 9, 43, 45, 47. Depois Lucas 12, verso 5, de matar tem poder para lançar no Guiena. E Tiago 3, verso 6, posta ela mesma nas chamas do inferno. Agora, uma coisa que é interessante a gente observar aqui, o Guiena. O Guiena, ele é um local de juízo no Antigo Testamento. Ele era o Vale do Filho de Inom, se torna um local de idolatria, sacrifício de criança, e depois ele passa a simbolizar, ele é profanado e passa a simbolizar o local em que Deus faria o juízo final, com fogo. Alguns dizem que se torna um lixão lá de Jerusalém e tal, mas vamos permanecer. E todas as vezes, ou boa parte das vezes em que Guiena aparece no Novo Testamento, ela está relacionada com o juízo final e com fogo. Todos esses textos que eu mencionei para você, elas dão essa ideia. Só que, peraí, se nesses textos inferno aparece ligado com Guiena, ela tem um conceito de fogo e juízo, nós temos Sheol, nós temos Hades no Novo Testamento, simbolizando o local profundo, local onde os mortos vão. Entendeu? Então o que acontece? Quando você traduz essas duas palavras, Hades e Guiena, no Novo Testamento, pela mesma palavra que é inferno, você mistura os conceitos. Então você passa a pensar que o inferno é um local profundo e quente, quando na verdade Guiena ela está ligada com o juízo final e com o lago de fogo. Apocalipse 20, verso 13. Que lá será lançado o Hades, porque o Hades não tem atuação. Entenderam? É muito interessante esse conceito. Quando que isso surge? Isso surge, de certa forma, através da Vulgata Latina. Porque a Vulgata Latina, de certa forma, ela traduz Guiena e Hades por infernos. Infernos é o local dos mortos. Só que, com um cara lançando um livro chamado A Divina Comédia de Dante Alighieri, quando Dante Alighieri escreve o livro dele, ele dá a ideia que o inferno é um lugar quente, um lugar de punição, e por aí vai. E a partir daí, toda a literatura ocidental passa a representar o inferno como um lugar de tormento, onde que o diabo está lá com o tridente. Sabe, essa cena é chamada de cena dantesca. Por quê? Porque foi através de Dante Alighieri, na Divina Comédia, que traz essa conceituação. E como o português é descendente do latim, acabamos traduzindo o conceito de Hades e Guiena pela mesma palavra, inferno. Sendo que a gente tem que olhar e analisá-las de maneiras distintas, de maneiras separadas. É assim que funciona. É assim que funciona o estudo dessa palavra. É muito legal, cara. Eu acho muito profundo essas conceituações. Então espero que tenha ficado claro.
para você que assistiu esse vídeo até agora. Espero que tenha anotado. Se você não anotou, volte nos vídeos, volte no início do vídeo e remarque de novo todos os textos que foram mencionados. Entende? Gehenna tem uma conceituação, Hades tem outra conceituação. Entende? E fica aí a dica para você, caso você queira um estudo mais aprofundado. Eu tenho um vídeo meu, Hades e Gehenna, 2 palavras para inferno. Isso se encontra no meu canal, Hades e Gehenna, 2 palavras para inferno. Se você digitar Hades e Gehenna, 2 palavras para inferno, Adolfo Clair, você vai cair no meu vídeo. E é essencialmente isso. Lembrando que em 2 Pedro 2, verso 4, lá aparece a palavra tartaru, que é o verbo lançar nas profundezas. Tartaru, vem de tártaro, é o verbo, tartaru, vem do substantivo tártaros. Tártaros era o lugar mais profundo, como eu já mencionei no início do vídeo, que era um local de punição, um local profundo. Ele não aparece, o substantivo tártaros não aparece no Novo Testamento. Ele aparece na Septuaginta, mas ele não aparece no Novo Testamento. E ele só aparece o verbo que é lançar nas profundezas. Algumas traduções trazem como lançar no inferno. Só que, como eu disse, o conceito de Hades é diferente do conceito de Sheol e é diferente do conceito de Gehenna. E Tártaro tem uma conceituação de punição, que não era a ideia de Hades. Não era o conceito de Hades. Então, quando a gente traduz tudo isso pela mesma expressão inferno, a gente confunde. Quando, na verdade, o Novo Testamento, a Bíblia, faz, de certa forma, uma clara distinção entre essas palavras. É muito evidente. Salvo a parábola do rico e o Lázaro, que eu posso citar toneladas de estudiosos que entendem, que interpretam que ali seja uma parábola. Então, se é uma parábola, a gente não pode entender todos os detalhes como literais, né? E também não dá para usar as palavras ali usadas daquela forma, daquela maneira, né? A gente entende naquele texto daquela forma, mas fora dela não podemos entender nesse sentido. E por aí se segue. Então, espero que esse vídeo tenha ficado enriquecedor, tenha ficado claro para você. E que Deus abençoe sua vida, cara. E torno a dizer, meu curso de grego está na descrição, tá? Peço que se você tiver interesse, pode entrar em contato comigo. Tem o meu canal. Agradeço pela oportunidade, o canal Tempo do Fim, de me pedir para fazer esse vídeo aqui para vocês. E qualquer dúvida, pode perguntar para mim. Estou disponível. Tem meu Facebook, meu Instagram e por aí vai. Ok? Deus abençoe seus estudos. Tamo junto, campo de batalha. E eu não quis falar, mas a minha formação eu sou formado em teologia, né? Sou formado em teologia. Sou pós-graduado em história, né? Ensino em história. E também sou eu sou licenciado em história. Eu sou licenciado em história. Então, você está lidando com um cara que lida com isso. E sou professor de teologia pelo Seminário Nascido de Novo há um tempo já. O link você vai encontrar na descrição, ok? Tamo junto, Deus abençoe seus estudos e fique com Deus.